Hoje eu tô aqui no canal para tirar algumas dúvidas, né? Que muitas pessoas me perguntam. Muitas pessoas me perguntam como evitar rachadura na massa, que ferramentas usar na produção, em relação também à coloração, né? No canais anteriores eu ensinei quais são as tintas ideais para você estar pintando a sua massa. E também ensinei em um outro vídeo também como fazer sua própria massa caseira, né? Se vocês quiserem, vocês podem estar olhando aí no canal que vai ter os outros vídeos disponíveis aí. Porque muitas pessoas gostam de fazer sua própria massa, né? Eu particularmente uso a massa que eu compro no mercado, mas quando falta eu faço a minha massa mesmo. Então hoje eu vou tirar dúvidas em relação à coloração. O que acontece? As pessoas me perguntam: ah, Cláudia, eu quero tingir a minha massa e para modelar, só que eu vou lá, tinjo, né, de vermelho, é um exemplo, e faço a minha peça. Quando ela seca, eu observo que ela não ficou da cor que eu queria, a cor desejada. Então o que acontece? Quando você for tingir a sua massa, se você quer um vermelho forte, então você tem que fazer ele um pouquinho abaixo do tom que você quer. Porque depois que essa massa seca, a coloração ela fecha. Um exemplo disso eu vou mostrar aqui. Ó, não sei se dá para ver bem no vídeo, né? Aqui é uma massa que foi tingida, tá aqui no saquinho plástico. Depois que essa massa seca, ela fecha muito. Essa e essa são a mesma. Essa aqui é um pedaço da massa seca e essa é a úmida. É a mesma massa. Porém, depois que ela seca, ela fecha. Dá uma diferença muito grande de cor. Então, sempre que eu for tingir e eu quiser a cor desejada, eu tenho que tingir ela abaixo do tom que eu quero. Não posso já colocar nela na minha mão a tonalidade, entendeu? Porque ela vai fechar a cor e fecha bastante. Outra pergunta também que me fazem muito é em relação ao cortador, né? Como usar o cortador. Então, eu vou mostrar como eu uso o cortador. Vou estar mostrando para vocês aqui. Vou abrir um pedaço de massa e vou mostrar. Olha, solve bem a massa, né? Aqui, vou abrir. É sempre bom ter um rolinho. Isso aqui você acha em sites, né? Lojas de artesanato, vai ter esse rolinho. Não tendo esse rolinho, eu usei por muitos anos. Cano PVC. Você pega um cano, corta um pedaço, né? Desejado, o tamanho que você achar que fica bom para você abrir a massa. E usa. Funciona super bem também. Usei muitos anos. Aí aqui a gente vai abrir essa massa. Isso aqui é só uma demonstração mesmo para vocês verem como que faz. Aí aqui, o que acontece? Eu pego um potinho de cozinha mesmo. Coloco dentro dele uma esponja de lavar louça. Claro, essa aqui é uma esponja nova, né? Comprei no mercado e coloquei ela aqui dentro. E peguei um pouquinho de óleo paixão e joguei em cima. Então ela tá toda úmida de óleo. Óleo paixão. Venho aqui com o meu cortador, bato ele aqui. Pra quê? Pra não grudar. Né? Porque muita gente fala: eu não consigo tirar do cortador. Toda vez que eu corto, gruda tudo e eu não consigo tirar. Venho aqui, corto. Ó, pra vocês terem ideia, a peça nem grudou. Ó, ela já ficou na mesa. Por quê? Porque eu fiz o processo de passar na esponjinha que está umedecida com óleo paixão. Vocês podem estar usando também o creme Nivea. Só que aí o creme Nivea funciona assim: coloca na mesa, né, ou em algum potinho, vai com o cortador, passa lá e corta, que funciona super bem também. Mas eu prefiro o óleo paixão porque eu coloco aqui no potinho, umedeço essa espuma, como eu mostrei para vocês aqui, e uso por muitos anos aqui dentro aqui. E ela mantém ela fechadinha, né, para não sujar e tudo mais. E outra coisa, sempre que você usar o cortador, você tem que vir depois e tirar toda a rebarba. Por quê? Fica uma rebarba.
tirar toda a rebarba da peça. Aí ela vai ficar certinha, né? E outro detalhe, sempre as suas peças, elas têm que secar em lugar plano. E de preferência numa espuma, igual tem essa aqui, né? Que é um pedaço de espuma. Vou tirar essa massa daqui. Que é um pedaço de espuma, né? Isso aqui vocês acham também em loja de artesanato, principalmente em loja de artesanatos para biscuit, que já vende um pedaço desse tamanho que eu estou usando aqui. Caso não tenha mais dificuldade de achar essa espuma, compra uma folha de EVA, também funciona. Vocês vão pegar, vão colocar em cima desse lugar, né, numa parte plana, e vai deixar. De tempos em tempos, tem que virar essa peça. Aí você viu que ela ressecou um lado? Vira, deixa ressecar o outro. E assim por diante. Tem que sempre estar virando a peça para ela secar. E lugar plano, ou uma espuma, ou uma folha de EVA. Nunca você pode colocar ela para secar aqui, ou numa mesa, ou em qualquer outro lugar. Por quê? Ela vai grudar. Depois você não vai conseguir tirar ela dali e também não vai conseguir virar. Então, é sempre plano, espuma ou folha de EVA. Outra coisa, eu anotei para poder não esquecer. Outro detalhe, quero fazer uma lembrancinha, ou até mesmo um topo de bolo, a peça que for que vocês quiserem montar. Nunca façam tirar as partes e montar a peça logo em seguida. Como que eu faço? E é o certo a se fazer. Você vai pegar, que nem esse palhacinho que eu fiz aqui. Você vai fazer toda a peça dele separadamente. Você vai fazer os bracinhos, a cabeça, o corpinho, as perninhas, o sapatinho. E vai deixar tudo secando separadamente numa área plana, numa espuma ou numa folha de EVA, como eu já disse. Depois que essas peças ressecarem, não é secar e ficar dura, não. Ela tem que, tipo assim, ficar firme, uma peça firme. Já o corpinho, não. O corpinho você tem que deixar secar mesmo, de um dia por outro, tanto o corpinho quanto a cabeça. Por quê? O corpinho, ele não vai sustentar a cabeça se ele estiver mole. Se você pegar o corpinho e botar a cabeça em cima, o que acontece? Vai achatar o bonequinho. Porque ele vai estar mole, o peso da cabeça vai fazer com que ele achate, ele vai ficar todo tortinho. Para isso não acontecer, você tem que fazer esse procedimento. Faz o corpinho e a cabeça num dia, deixa secar. No outro dia, você faz os bracinhos, vamos dizer, de manhã, os bracinhos, sapatinho, algumas outras coisas que você tiver que colocar no bonequinho. Deixa ali mais ou menos 1 hora, vamos dizer. Se tiver muito quente, 1 hora. Se tiver frio, deixa umas 2 horas. Ele vai ressecar. Ele ressecando, aí você começa a montar a sua peça. Aí você vem, coloca a cabeça, coloca os bracinhos e vai continuando a montagem. Por quê? A peça já vai estar firme, não vai acontecer, ela não vai danificar, ela não vai, o peso da cabeça não vai fazer com que essa peça fique toda torta, vai manter ela certinha. Isso é uma dica muito importante. Nunca faça uma peça e monte no mesmo dia. Ou você faça tudo de manhã e monta à tarde, monta à noite. Mas o corpinho e a cabeça é ideal que esteja totalmente seco. Até mesmo para você estar fazendo a maquiagem, fazendo as coisas, você consegue pegar a peça com facilidade. Quando for uma peça, essa aqui é uma peça pequena, eu tô dando um exemplo de uma lembrancinha no caso, né? Sobre as peças grandes, né? Eu tenho algumas aqui, né? Como vocês podem ver. Essas, né? E tem aquelas ali também, que são peças grandes, peças de 30 centímetros, 32, 33 centímetros. As peças grandes, dentro delas, eu coloco uma estrutura de isopor e arame, né? Para poder reforçar, para ficar uma peça firme e uma peça que tenha durabilidade. E sem contar que fica mais leve também, né? Porque senão fica uma peça muito pesada se for só apenas o biscuit. E o verniz também, né? Que eu passo verniz em todas as minhas peças. O verniz fosco. Para quê? Para proteger, que eu posso lavar, limpar, que não vai danificar a peça. Por quê? O biscuit não gosta de água. Isso é fato. E outra coisa também que eu quero falar para vocês é sobre o tamanho da peça.
A cliente te pede uma peça com 10 centímetros. Então, você vai ter que fazer uma peça pelo menos com uns 11 centímetros. Por quê? O biscuit encolhe muito, muito mesmo. Então, vocês têm que fazer uma peça maior do que o tamanho que foi encomendado, para que ela encolher e chegar naquela medida. E de massa para massa, de marca de massa, né, para massa, o encolhimento tem diferença uma da outra. Então, você tem que ver qual que você está usando para ver qual é a porcentagem de encolhimento dela. E outra coisa também que eu vou mostrar para vocês aqui é sobre o molde, né? Os moldes de silicone, né, que tem no mercado e que facilita muito a nossa vida, acelera muito a nossa produção. Eu vou mostrar um aqui para vocês, né, que é esse molde aqui. A borracha desse molde é muito boa, tem uma durabilidade ótima também, porque eu tenho moldes desses aqui que já tem há muitos anos e até hoje eles estão em perfeito estado. Não estragaram, não melaram, não danificou nada no molde. Eu tô falando porque eu tenho molde, entendeu? Esses moldes aqui é lá do site da Bia Cravol. Os moldes dela são maravilhosos, não só a borracha, mas os detalhes também. Tem riqueza de detalhe em todos os moldes dela. Eu vou tirar aqui para vocês para mostrar, porque muitas pessoas falam que tem dificuldade de tirar a peça do molde. Ah, que gruda, que não sai com as marcações. Então, o que eu faço? Eu uso nos meus moldes vaselina sólida, né? Passo nele. Ou o amido de milho também. Você vem, passa um amido de milho aqui que também não vai grudar. Sova bem a massa tem que sempre sovar, sempre. O segredo é sovar. Sova bem a massa, né? Coloca ela no molde, pressiona bem. Aqui. Bom. Passo o bolo. Ó, como não tem dificuldade nenhuma para tirar, se você estiver usando a vaselina ou o amido de milho. Ó, sai com muita facilidade mesmo, e não fica nada grudado. E olha os detalhes, isso aqui é um molde de cabelinho, olha os detalhes, fica todos os risquinhos, tudo perfeitamente, muito perfeito mesmo. E eu, assim, sou super a favor, né, dos moldes pelo fato de, quando você vai fazer lembrancinha, você consegue padronizar as suas lembrancinhas. Elas vão ficar tudo no mesmo tamanho, com a mesma modelagem, pelo fato do molde. Eu gosto muito e uso muito para lembrancinha. E é aquilo. Molde não só, no site dela tem só molde não, no site dela tem molde, tem cortador, tem uma variedade de coisas para artesanato, para biscuit. Entra lá no site dela, Bia Cravol. Vocês vão achar coisas lá que, ó, a gente enlouquece. Sobre a massa. A massa, a gente tem que sempre manter ela no saquinho plástico. Por quê? Se você deixar essa massa ao ar livre, ela vai secar. Então, modelou, usou a massa, sobrou, bota no saquinho, fecha ele bem, tira todo o ar dele, não deixa ar, fecha bem e guarda. Porque se você deixar ela exposta, ela vai secar e você vai perder a sua massa. Sobre ferramentas também, né? Me perguntar quais ferramentas eu devo ter, quais ferramentas eu devo usar. Então, eu usei muito, que nem eu falei, o cano de PVC para abrir massa, régua escolar para poder fazer marcação, tampinha de caneta para poder fazer boquinha. Já usei assim uma variedade de coisas que eu achava mesmo nos materiais escolares dos meus filhos, tampinha de pincel. Então assim, no início dá para se usar muita coisa. A gente olha um treinar aquilo ali, dá para usar lá para fazer isso, dá para fazer aquele detalhe. Só que aí no mercado tem muitas coisas. Hoje eu tenho bastante coisa, mas nunca é demais. Quanto mais, né, pra gente que trabalha nessa área, quanto mais melhor. Tem esses kitzinhos, né, azulzinho assim, que são os kits que vem uma variedade, vem bastante coisa.
Quando puder, compra um kitzinho desse mais básico, vai usando até poder comprar outras ferramentas. Essa aqui também, esse pincel de borracha, é ótimo para modelagem também, né? Se puder comprar, se não puder, espera também. Tesoura, tem que ter tesoura, porque ó, a gente usa tesoura demais. Só que assim, tesoura que você usa no biscuit não dá pra usar com mais nada, porque ela fica cega, né? Ela perde o corte pra cortar tecido, outras coisas, mas no biscuit ela vai bem. Então é isso aí. Eu espero que tenha ajudado todos vocês, né? Em relação às dúvidas que as pessoas sempre me perguntam. Eu resolvi resumir isso aqui e tirar algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, me perguntem aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Muito obrigada, se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, ativem o sininho para você estar sempre recebendo notificação de quando eu estar postando uns vídeos novos, tá? Vai lá ativar e dá o seu like aí.